O espinho na carne, citado por Paulo, seria uma enfermidade ou um demônio para perturbá-lo, ou açoites e apedrejamento que ele passou. Do que Paulo falava quando citou que foi-lhe imposto um espinho na carne? A questão é, qual era a enfermidade do apóstolo Paulo? E após a vinheta, estarei fazendo uma exposição do livro de 2 Coríntios para chegarmos a uma conclusão se realmente a Bíblia fala desta enfermidade. Graça e paz. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se, clique também no sininho para vocês acessar as notificações e todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões, se vocês gostaram, ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. A questão é, qual era a enfermidade do apóstolo Paulo? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e, para que não me ensoberbecesse, como a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O que era o espinho na carne de Paulo? Muita tinta tem sido derramada pelos mais renomados teólogos na tentativa de dar uma resposta razoavelmente satisfatória a uma das perguntas mais difíceis de responder em toda a Bíblia. O que era o sofrimento de Paulo? Era, metaforicamente, o compara a um espírito, um espinho na carne. Diversas opiniões têm sido apresentadas acerca desta tão enigmática questão. Procuramos com toda a humildade apresentar, dentre as muitas opiniões, aquela que, segundo o nosso ponto de vista, parece nos ser mais plausíveis. Os teólogos apresentam 3 pontos de vista do assunto. Primeiro, sofrimento físico, grande corrente de opiniões, e entre os quais figuram as de teólogos modernos de autoridade em exegese do Novo Testamento, da expressão espinho na carne, em virtude da frase carne, e por outros motivos apresentado no contexto a ideia de sofrimento corporal, entendendo que Paulo se refere a algum sofrimento físico especial. Seria isso como um espinho na carne? Um mensageiro de Satanás para maltratá-lo, de modo a sentir-se fraco? Versos 9 e versos 10. E tudo para que ele não se engrandecesse diante das glórias que havia recebido, as visões e revelações do Senhor. Nesta linha de interpretação, variam muito as opiniões com respeito à espécie de sofrimento físico que Paulo teria dito. Já antes dos tempos de Jerônimo, vem a explicação que ele registra de que o espinho que maltratava o apóstolo eram dores de cabeça. Aventuram outros, entre eles Tertuliano, atribuir ao grande viajante dores de ouvidos. Para Kréken, a doença que Paulo sofria era epilepsia, que os antigos consideravam como uma visitação sobrenatural e frequentemente associada com demência extravagante. Significa de extravagantes, por dicionário informal, que é exagerado, estranho e fora do comum.
Paulo teria sido taxado de extravagante? 2 Coríntios capítulo 5, versos 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. 2 Coríntios capítulo 5, verso 12. Os racionalistas preferem essa conjectura, pois desejam explicar a conversão do apóstolo como resultado de fenômeno de alucinação. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Atos capítulo 26, versículo 24. Sustenta a opinião de que Paulo era epilético, ou seja, sofria de ataque epilético. Ainda autores do porte de Rosten, Irval, Kepler, Laifotte e Schneider, duas hipóteses existem que trazem consigo certa plausibilidade. Uma delas, muito generalizada, é que faz o apóstolo referir-se a uma oftalmia, que deveria ser consequência do próprio incidente do caminho de Damasco. Laifotte esposa essa ideia. Uma das razões em seu abono é que Paulo, na carta aos Gálatas, parece dar a entender que sofria do olho. Gálatas capítulo 4, versos 15. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. Até mesmo nas palavras de Gálatas, capítulo 6, versos 11, vede com que grandes letras vos escreveram por minha mão. A outra hipótese, defendida por insuperável conhecedor da vida do apóstolo, da gente, Fenhazer, atribui todo o sofrimento a que se refere ao capítulo 12 de 2 aos Coríntios, a febre malária, que Paulo muito facilmente teria apanhado nas regiões insalubres da província romana da Ásia, porque tanto viajou. Essa moléstia grazava na bacia do Mediterrâneo. Ela traz como consequência enxaqueca, delírios noturnos, esgotamento físico. Segundo, sofrimento moral. Esta é uma explicação pouco comum entre os exegetas modernos, mas tem sido também adotada. Epaminondas, M. do Amaral, afirma que a expressão na carne não indica necessariamente sofrimento físico, mas com referência à carne do apóstolo Paulo ou seu corpo, unida ao substantivo anterior, numa como que frase feita pode significar que ele recebera alguma provação que fazia o efeito de espinho na carne. Eis algumas opiniões que, segundo Ebenezer Soares, possivelmente poderia ser o sofrimento moral do apóstolo. Remorsos? Paulo faz referência aos remorsos que foram gerados em sua consciência em virtude de haver perseguido a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versos 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Incredulidade de Israel? Confrangia-se, vem do verbo confranger, o mesmo que agrilhoava, oprimia, afligia, angustiava, atormentava-lhe a alma em grande dor ao verificar que Israel permanecia na incredulidade. Romanos capítulo 9, versos 1 e 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza
e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Injúrias? Algum inimigo pessoal o havia injuriado muito, a ponto do apóstolo ficar abatido? Estímulos carnais? Essa foi a opinião muito em voga na Idade Média. Apoiaram-se na tradução de Vulgata de 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dada um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Estima-las, carnales meia, aguilhão da minha carne. Terceiro, sofrimento espiritual. Segundo Lutero, tinha Paulo que lutar contra o orgulho, contra a blasfêmia, que em seu ser desejava vencer. Para os teólogos gregos, o espinho referido no texto eram os inimigos de Paulo. E esse sofria muito ao dizer: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 14. Teólogos latinos vinham atrás da metáfora paulina as tentações afeitas ao sexo forte, exercendo na consciência do apóstolo, afinada pela diapasão. O que significa a expressão nessa diapasão? O termo diapasão ainda é bastante utilizada na literatura jurídica. Nas expressões nesse diapasão ou nesse mesmo diapasão, significa nesta mesma linha de pensamento de Cristo Jesus. A função idêntica à de um incômodo espinho na carne, Romanos 7, versos 15 ao 24, porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso faço, mas o que aborreço, isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem quem sou. Em outras traduções diz: desgraçado homem quem sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Para outros, nada mais era que o gênio intempestivo de Paulo, que o feria, fazendo-o sofrer, qual o espinho na carne. Romanos capítulo 15, versículo 15, até o versos 24. Outros ainda entendem que Paulo era casado e sofria como Sócrates, nas unhas de uma Xantipa, esposa de Sócrates, filósofo ateniense. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e as suas famílias, e até o próximo vídeo, e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.